Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos para mais uma live do Evangelho segundo o Espiritismo. Todas as segundas-feiras, eu e o Oswaldo estamos aqui às 19h30 para fazer o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, quem tiver interesse, quem gosta da temática, é só comparecer aqui às 19h30 ou assistir a nossa live que fica gravada aqui nesse canal, tá ok? Boa noite, Oswaldo, tudo bom? Bem, Fábio, boa noite. Tudo bem. Graças a Deus. Vamos começar com a nossa bota de paz? Sim. Vamos lá? Vamos abrir o caso aqui. Vamos lá. Perda do entusiasmo. É fácil perceber. Mensagem 66. É fácil perceber quando o corpo está cansado. Mas e a alma? Qual é o sinal de uma alma cansada? O sinal é a perda do entusiasmo. Com a idade, ficamos com rugas no rosto. Porém, se perdemos o entusiasmo, e a alma é a alma que fica enrugada. Não podemos permitir que isso aconteça conosco. Aqueles cujo entusiasmo nunca reduz, tornando-se cada dia mais jovem, mesmo com o avanço da idade. Desculpa. Aquele cujo entusiasmo nunca reduz, tornam-se cada dia mais jovem, mesmo com o avanço da idade. Dessa forma, é o entusiasmo que dá a vida. Uma vida sem entusiasmo é uma vida sem vida. Bom, aqui fala faz uma comparação do nosso cansaço físico com o nosso cansaço espiritual. Primeiro a gente tem que entender se o espírito realmente cansa, né, Oswaldo? E como que a gente pode atenuar esse cansaço tanto, né, do espiritual como o cansaço físico ao longo da nossa jornada aqui na Terra. Diria assim, né? Perder a vontade de viver ou perder a vontade de fazer as coisas. A depressão, né? Ela dá uma ideia mais ou menos disso, né? Quando as pessoas elas entram em depressão, elas perdem o entusiasmo ou elas perdem a vontade de fazer as coisas. Na época de Allan Kardec, eles chamavam isso de melancolia. A gente vai entendendo, né, que nós, eu falo sempre que eu até faço uma referência, né, que a gente precisa ter como se fosse um personal trainer. Até o tema de hoje do nosso evangelho, ele relaciona isso. Nós temos espíritos que ficam na retaguarda ou espíritos que encarnam junto com a gente, tipo, vou estar próximo de certas pessoas, porque a chance de algumas pessoas sucumbirem, né, perderem o foco ou entrarem nisso, né, vamos tentar assim se perder, né, no seu objetivo. Nós percebemos que algumas coisas nos entusiasmam. A gente tem entusiasmo para fazer algumas coisas. Eu entendo assim, né? Ter fé em Deus, ter fé no futuro, tudo isso que o Espiritismo nos dá de termos. Entendermos o que a vida não acaba com a morte, que a sequência da vida nos permite isso. Porque é muito fácil a gente se perder. É muito fácil a gente desistir da vida. A vida nos prega peças, nos dá situações que dá assim, pintam uma vontade de desistir, né? Que a palavra que a gente pode dizer, desistir. Nas pessoas que a gente percebe que passaram ou passam por depressão, ela entra numa coisa assim. E o que elas precisam? Elas precisam de pessoas próximas para não deixarem, né?
Porque, assim, ao mesmo tempo que a vida material é bastante interessante, vida material e vida espiritual. A vida material é gostosa de se viver quando nós temos as coisas que nós queremos, né? Quando a gente vai estudar o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala das aflições, né? Bem-aventurados os aflitos, e eles tentam explicar ali o que nos dariam aflições ou o que tiraria o nosso entusiasmo ou faria com que a gente se perdesse. O capítulo 6, que vem logo em sequência esse capítulo, o título do capítulo é o Cristo Consolador. E aí a gente vai ver que Jesus se oferece como um consolador, né? Até ali fica bem claro aquele entendimento que as pessoas falam: ah, Jesus se ofereceu como Salvador, que ia nos salvar, e qualquer coisa assim. Só que ele, né, a gente percebe, e é bastante interessante, porque Allan Kardec ele utiliza das passagens da Bíblia, e Allan Kardec coloca as passagens de Jesus e depois uma explicação para aquele capítulo. Os capítulos foram montados sequencialmente, até esse que nós estamos estudando hoje, que é o 28, que é o último, mas ele vem numa sequência interligando um ao outro. Então ele mostra para nós, nos primeiros capítulos, ele fala das leis de Deus, ele fala de vida futura, ele fala dos mundos que nós evoluímos, ele fala de reencarnação, depois ele fala dessas aflições, quais são as aflições que nós arrumamos como encarnados quando estamos no planeta Terra, e há aquela que nós não lembramos que vem de outras vidas. Depois vem o Cristo tentando consolar, e a passagem que Jesus entra como consolador é uma passagem que um dos seus apóstolos, quando Jesus começa a dizer que ele não vai mais estar com eles, que ele vai voltar para o mundo espiritual, que está acabando o tempo dele, um dos seguidores, né, dos evangelistas ali, dos seus seguidores, ele fala: ah, mas como? Você vai me deixar? O que será de nós? O que nós vamos fazer? E começa com aquela coisa, né, aquele desespero. Ele fala: se me amais, guardais o meu mandamento, eu rogarei a Deus para que mande um outro consolador. Ou seja, ele se coloca como consolador e pede para que Deus dê um outro consolador. E aí, quando nós vamos explicar consolações, né, o que seria consolar? Consolar é quando alguém perde alguma coisa ou passa por uma situação difícil e a gente vai lá nessa pessoa e tenta fazer com que ela não entre naquele desespero a ponto de sucumbir, né? Então, eu falo assim, para consolar, né? Não, é assim mesmo, as coisas são dessa forma. Ou seja, você não vai refazer ou devolver o que a pessoa perdeu ou qualquer coisa assim. O que só você faz? Você tenta fazer com que ela, a partir dali, continue, né? Então, o que mais acontece? Por isso que a parte que o Espiritismo entra e que algumas religiões não conseguem, até a gente falou outro dia, quando as pessoas têm sua vida normal, vivendo, trabalhando, conseguindo dinheiro, dando tudo certo, conquistando as coisas no planeta Terra, a vida vai bem. Quando ela perde um emprego, quando ela perde um dinheiro, quando ela deixa de viver uma vida, né, financeiramente bem, elas quase que entram nisso. E a outra parte que nos faz entrar nisso é quando as pessoas falam perda das pessoas com a morte, vamos dizer assim, ou quando uma doença chega até nós. O que acontece? Você esquece um pouco a parte material e começa a pensar naquela parte ou moral, naquela parte de perda de uma pessoa que você tem próximo a você. O que acontece? Né? A gente fala assim, muitas pessoas começam a procurar o espiritismo quando ela tem uma religião, ela tem uma vida e ela perde uma pessoa, um filho, por exemplo, um filho perde uma mãe, principalmente as pessoas mais novas, aí ela não sabe o que fazer. Então o que elas fazem? Elas correm ao espiritismo na busca principalmente de um entendimento com relação àquele ser que partiu, se ele continua existindo ou não. A gente falou outro dia, né, na nossa live, os espíritos, quando chegam ao mundo espiritual e percebem-se
né? É mais interessante, porque todo mundo fala, morreu, acabou, morreu, vai dormir, mas quando ele se encontra ativo no mundo espiritual, ele, o mais rápido possível, a gente falou, ele quer avisar e informar as pessoas aqui na Terra que a vida continua. Essa é uma das primeiras funções do Espiritismo e é uma das coisas que Allan Kardec explica para nós, essa existência do mundo espiritual e a sequência dessa vida. Então, quando ali no capítulo 5 e no capítulo 6, né, Allan Kardec começa a recolher dos espíritos isso, que essas algumas coisas da nossa vida, elas só terão consolação na vida futura. Essa é a explicação, principalmente do capítulo 2. Então você percebe o quê? Que às vezes a gente não tem noção do que a gente está vivendo. Às vezes a gente não tem noção do que é a vida. Eu falo assim, né? Cada vez que você vai aprendendo mais, você vai percebendo assim. A gente vive num piloto automático. Às vezes a gente vive essa vida e não percebe que ela está passando. Às vezes a gente vive essa vida e não sabe o que está acontecendo. E às vezes vem algumas coisas dessa, e é bastante interessante, né? Porque o mundo espiritual ele usa um termo assim, pedagogia. Pedagogia é a forma de ensinar. É como é que você ensina uma pessoa. E quando ela não está aprendendo, como é que você faz para que ela venha aprender? Aí as pessoas falam assim, você muda a forma de ensinar, você muda a pedagogia. Estou tentando dessa forma não está dando certo. Eu preciso tentar uma outra forma. É que nem médico. O médico está dando remédio a uma pessoa, ele não está fazendo efeito. Ele vai tentando e fazendo mudanças até que encaixe com o remédio. A mesma coisa é Deus, né, no seu entendimento, nos seus mecanismos, na sua forma de ensinar, ele tenta colocar cada um de nós num caminho. E quando ele percebe que nós não estamos conseguindo isso, né, o mundo espiritual de uma forma geral, naquilo que nós precisamos entender, quando ele percebe que o rumo da minha vida está tomando um rumo ruim, eu preciso modificar isso. Então, às vezes, a gente não percebe por que aparece uma doença, por que aparece uma morte, por que aparece uma mudança brusca na vida da gente. A gente não sabe por quê. Mas é a pedagogia de Deus. Ele está tentando me colocar num caminho, ou me dar, né? As pessoas usam o termo chacoalhar. Eu preciso de um chacoalhão, às vezes, né? É aquele chacoalhão que a pessoa está numa histeria e você precisa, às vezes, jogar uma água, dar um tapa nela para ela sair daquela histeria. Por quê? Para que ela caia na realidade, ela entenda o que está acontecendo. Né? Então, aqui, o Gotas de Paz, ele fala perda do entusiasmo. Eu estou perdendo entusiasmo, estou indo para um caminho ruim. O que vai acontecer? Né? O mundo espiritual vai entrar em ação, Deus, naquilo que ele tem de propósito para a vida da gente, ele vai tentar fazer alguma coisa para que isso mude. Então, todo mundo entra em ação. As pessoas que encarnaram para estar com a gente, mudar a nossa vida, aqueles seres que estão na retaguarda e estão tentando fazer com que a gente tome um caminho rumo, porque às vezes a gente acha assim, né? Ah, nós estamos abandonados, estamos largados. Nós não estamos abandonados, nós não estamos largados. Porém, a minha vida ela vai tomando um rumo para eu aprender alguma coisa. Quando eu não estou conseguindo aprender de uma forma, ela precisa ser aprendida de outra. A melancolia, a depressão, né, essas coisas que a gente traz do passado, nós estamos aqui para consertar. Ou nós estamos aqui para fazer de outra forma. Então, às vezes, a gente está indo para um buraco, vamos dizer assim, ou por um caminho ruim. É a hora de todos entrarem em ação e tentar mudar isso. E a gente mesmo, e é bastante interessante, né? Às vezes as pessoas falam, a gente não tem consciência. A gente era para ter a consciência do que nós viemos fazer na Terra. Ou cada um de nós, quando parte do mundo espiritual para uma reencarnação, ele vem com os seus defeitos, é praticamente uma continuidade da vida anterior, principalmente daqueles pontos que eram para a gente ter tomado algumas decisões e a gente não tomou, ou que era para a gente ter tomado uma decisão num caminho e a gente tomou em outro, precisa se corrigir. As pessoas usam muito isso acho que tanto em aviação, principalmente na parte de navegação. Né? Você está navegando para um rumo,
e você está se perdendo. Você tem que corrigir a rota. Você tem que refazer cálculos, olhar novamente bússola, céu, sei lá, caminho, e se colocar de novo nesse caminho. Então, às vezes, nós precisamos fazer isso, né? Recalcular ou retomar esse caminho. É a hora que algumas coisas acontecem. Então, a gente fala assim, quando a gente estava no mundo espiritual, a gente fez praticamente um trabalho para dizer assim, ó, quando você estiver na Terra vai acontecer isso, mais ou menos, né? Vai acontecer isso, 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 e nesse momento vai ser difícil. Por exemplo, para ficar assim bastante claro, eu vim numa vida, né, e me suicidei, tirei a minha vida, mudei o rumo da minha vida drasticamente e vou pagar por isso por um bom tempo. Toda vez que eu reencarnar na Terra, vai chegar um momento da minha vida que essa depressão, essa falta de entusiasmo vai me levar a ter vontade novamente de tirar a minha vida, de sair pela, assim, pela porta do suicídio. O que o mundo espiritual faz? Vai fazer de tudo, com todos os seres que estão no mundo espiritual na minha retaguarda, e todos os seres que estão na minha retaguarda encarnado, vão tentar fazer com que eu não tome. Muitos sem saber que estão fazendo isso, né? Então, naquele momento é a hora de recalcular a reta. E eu, dentro de mim, cada um de nós, dentro, né, do seu ser, ele tem lá uma ideia do que ele deveria fazer e do que ele não deveria fazer. O Espiritismo, e até as pessoas aqui falam, eles usam isso como consciência. Eu tenho consciência do que é certo, do que é errado. Eu tenho consciência do que eu posso e do que eu não posso fazer. Mas eu faço como um menino rebelde e, tipo, vou fazer desse mesmo jeito. Eu vou fazer. Mesmo às vezes achando dentro da gente que é errado. E depois a gente se arrepende. Por quê? Porque eu deveria ter feito de uma forma e não fiz. Né? Então, tudo isso a gente tem. Então, essa falta às vezes, nessa perda do entusiasmo, há uma cansada. A gente fala assim, a alma não se cansa. Quando você vai aprender mesmo de verdade como funciona o espiritismo, o espírito não cansa, ele não tem cansaço. Quem cansa é o mundo material. O que cansa é a forma de enxergar a vida. Ou é ter uma vida tão material que se alguma coisa material sair do lugar, eu não tenho mais vontade de viver. Então, na verdade, a gente fala assim, é isso. Por isso que a gente fala do espiritualizar, né? Às vezes a gente cai numa consciência, às vezes a gente está falando, puta, o que eu estou fazendo aqui na Terra? Olha como eu estou agindo. Será que não tem uma outra coisa que eu deva fazer? Né? A gente perde aquela vontade de dizer, será que tudo isso que eu estou fazendo vale a pena? A gente se pergunta num momento ali a sós, mesmo quando a vida está dando tudo certo, você fala, mas será que é só isso? Será que não tem outra coisa? É a hora que a gente está pensando e tomando consciência do que eu sou e do que eu deveria fazer. É quase que um recalcular de roda. Por isso que a gente fala, quanto mais a gente espiritualiza, mais fácil vai ficar viver. Porque a vida do jeito que ela é só material, ela é chata toda a vida. Ela é cansativa, como dizem as pessoas, ela é um saco. Fazer todo dia as mesmas coisas. Por isso que a gente tem que estar buscando modificar, não deixar as coisas serem iguais todos os dias. A gente não pode se sentir cansado, hoje eu não vou fazer nada, eu não estou nem aí. Isso enche o saco. Por isso que a eternidade para algumas pessoas ela é um saco. Aquela eternidade que as pessoas falam que você morre e vai sentar lá numa nuvenzinha, tocar harpa de roupa branca, isso aí é um saco pro resto, e fazer isso para todo sempre. Se você não tiver objetivo, se não tiver o que fazer, se você não tiver trabalho, se você não tiver ocupação, se não tiver alguém para você ajudar. Por isso que às vezes as pessoas falam, a caridade é um rumo a se tomar, que você, né, acho que a gente falou esses dias, a gente vai envelhecendo e assim, a gente quer muito se aposentar. Mas se a gente não tiver o que fazer na aposentadoria, é um saco a aposentadoria. Muitas pessoas querem voltar a trabalhar. Para quê? Para ter pessoas para conversar, para ter pessoas para discutir, até para brigar, né? Que as pessoas falam, preciso, por quê? Porque acaba tudo isso. A vida vira uma monotonia, algo muito ruim. Então a gente, na verdade, precisa disso, né? Então, a alma cansada é a alma que não tem objetivo, que ela não sabe para onde ela vai ou o que ela deve fazer. A gente tem que recalcular
nossos projetos de vida e acho que essa motivação, né, para continuar. Bem isso, né? Sim, Vamos iniciar então com as preces? sim. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, convidando os espíritos superiores, aos nossos amigos espirituais, para que nos auxiliem e para que também participem desse nosso estudo do Evangelho nesta noite. E que aqui nesta noite nós possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos iniciando o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos iniciado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim seja. Vamos lá então com o nosso Evangelho. Sim, Hoje estamos no capítulo 28, que é o último capítulo do Evangelho. sim, Inclusive, estava olhando as nossas lives. As lives vai fazer 5 anos que a gente faz a isso. Eu não tenho, não sei se é essa semana, se é 17 amanhã. de lá, Hã? a live que a gente fez foi 17 de julho. Julho. Então tem um mês aí É, para eu fiz completar 5. a pandemia, então Sim, eu estava sem fazer nada aqui, acabei inventando. graças a Deus. Cara, 5 anos estudando um livro só, né? Então você vê que foi bem, foi bem tirado, né? Sim. Vamos lá. Estamos no parágrafo 14, né? 14. Não, na verdade, do 11 é do prece 2, item 2, preces para si mesmo, aos anjos guardiães, aos espíritos protetores. Aí vai ser 11, 12, 13 e 14. Tá. Então vamos lá. Aos anjos guardiões e aos espíritos protetores. Quer que eu leia aqui ou é muito comprido, você Eu acho acha? que a gente vai abrir essa explicação, ele é bastante comprido e assim a gente já consegue. Ele vai ter uma instrução preliminar, ele vai ter uma prece, outra prece e outra prece. Ou seja, nós vamos ter uma instrução relacionada com o capítulo que nós estamos estudando é o capítulo coletânea de preces, ou seja, os espíritos. Allan Kardec perguntando aos espíritos superiores, ele queria saber se a gente poderia aprender com eles alguma prece, ou se eles poderiam dizer para nós como nós deveríamos fazer prece. Então ele explica lá, né, que na verdade a forma não é nada, pensamento é tudo, que a gente deveria ter uma forma mesmo de fazer prece, porém eles vão nos orientar o que seria uma prece e como. Lá, que bom que tiveram essa ideia lá, lives muito importantes, diz a Ivete, né, com relação ao que você falou da gente iniciar as lives. Então, Allan Kardec, ao criar essa coletânea de preces orientada pelos espíritos superiores, ele nos instrui preliminarmente sobre uma prece e depois ele traz para nós uma outra, vamos dizer assim, um modelo de prece que a gente não deveria levar elas como, né, forma, mas apenas para dar uma ideia de o que a gente deve utilizar na prece. Aqui nós vamos falar, né, eu tinha falado ali no Gotas de Paz, os anjos da guarda, né, ou os anjos guardiães, todas as religiões acreditam na existência deles. Então a gente fala assim, é mais um reforço, né, que eles existem mesmo. Só que, porém, o Espiritismo ele traz também que nós temos outros espíritos que estarão, né, que eu falei ali, como se fosse uma retaguarda ou num auxílio, né,
aquela brincadeira do show do milhão, né, que tinha, que ele fala assim, de quem quer pedir auxílios aos universitários, né, aquelas pessoas que estariam ali participando do programa, mas que poderiam ter um conhecimento um pouquinho a mais, que poderia me ajudar em algum momento, quando eu pedisse essa ajuda. Então, os espíritos, anjo da guarda, espíritos protetores, já o espiritismo que fala. Mas, assim, no capítulo 9 da parte segunda do livro dos espíritos, tem um capítulo que ele fala da intervenção dos espíritos no mundo corporal, e ele fala dos anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Essas são categorias de espíritos no mundo espiritual que poderiam ou que interferem no nosso mundo, né? No nosso mundo material. Então, uma prece para anjos guardiães e espíritos protetores, na instrução preliminar que Allan Kardec nos traz, ele começa explicando praticamente o que está no capítulo 9 do Livro dos Espíritos. Ele diz assim: todos nós, todos os seres encarnados, ele diz assim, temos um bom espírito que está ligado a nós, ou seja, a cada um de nós, desde nosso nascimento e que nos tomou sob sua proteção. Então, o anjo da guarda, principalmente já explicado no Espiritismo, ele diz que é um anjo que nos conhece antes da nossa encarnação, um ser, né? Quando a gente fala anjo, a gente trata eles de modo separado. Na verdade, é um ser com um pouco mais de conhecimento, um padrinho, como um pai, né? Um ser com conhecimento maior, que assume uma responsabilidade de tutoriar, né? Ou nos auxiliar nessa encarnação. Então, eles assim, que nos tomou sob sua proteção. Essa proteção, depois a gente vai perceber, porque a gente acha que proteção por parte do anjo da guarda, nada de errado vai acontecer com a gente, né? Então, ele diz assim, tomou sob sua proteção. Desempenha junto a nós, ou seja, estará ligado a cada um de nós, desempenha junto a nós uma missão. Aí eu falei, né, que de um pai junto a um filho. Normalmente não é um pai, porque o pai nós vamos ter aqui como encarnados e no retorno ao mundo espiritual nós vamos ter alguns deles, né, que foram nossos pais. Mas assim, a missão dele é de um pai junto a um filho. A de nos conduzir no caminho do bem e do progresso no decurso das provas da vida. Eu falei ali no Gotas de Paz, né? Falei, a gente vai, é até interessante, que quando a gente começa, né, o capítulo que nós vamos estudar do Evangelho já está certo, né? Um dia a gente faz pergunta, um dia o Evangelho. Então, o capítulo de hoje já estava certo. O Gotas de Paz não, porque você abre ele, né, aleatoriamente, você fala assim, vou abrir aqui ao acaso, você desfolha aí o livro e para numa página e fala, essa que eu vou ler hoje. Quem para a página para nós é o mundo espiritual, né? Então eu falei, então ele encaixa bem o que nós estamos falando no Gotas de Paz com o que a gente está falando aqui agora. Então ele diz assim, a de nos conduzir no caminho do bem e do progresso no decurso das provas da vida. Ou seja, eu fiz lá um balanço junto com ele e falei, vou encarnar aqui, com as pessoas aqui, e a vida vai acontecer dessa forma. Se ela acontecer errado, a função do anjo da guarda é falar, olha, o rumo que está tomando é errado. Ou ele vai arrumar um jeito de fazer com que eu volte a esse caminho, ou não saia desse caminho. Aí ele diz assim, a ideia, ele não pode diretamente pegar a nossa mão e levar a gente para um lado e para o outro. Ele depende muito de que a gente escute ele. E essa escuta é através, muitas das vezes, por intuição, ou naquela consciência, né? A minha consciência falou que eu deveria fazer isso. Ou você tá para fazer uma coisa errada, você para e pensa e fala, não vou fazer isso. Você não sabe por que você não está não indo fazer aquilo, né? Uma coisa que já estava claro de fazer e algo vem na sua cabeça, não faça isso, mude de ideia, né? Então ele diz assim, ele fica feliz quando correspondemos aos seus cuidados e sofre quando nos vê fracassar. Esse sofrimento, né? A gente fala assim, nós como seres encarnados, nós
sofremos de verdade. Os espíritos bastante evoluídos, o sofrimento deles não é assim. Então a gente fala assim, ele sofre. Não é que ele sofre, ele fica triste, fala, puxa, ele vai tomar esse caminho. Se ele tomar esse caminho, ele vai fazer tudo errado de novo. E ele vai sofrer com isso. Então o sofrimento dele, ou isso aí, é mais assim, puxa, quanto tempo perdido, olha, quanto que nós vamos ter que de novo, na outra encarnação, votar nisso, olha que perda de tempo. Então não é um sofrimento daquele de sofrer, de sentir dor, mas é aquilo, puxa, será que ele, vamos, né? Vou fazer de tudo para ele não fazer isso, mas se ele fizer, eu vou ficar muito chateado. Apenas isso, né? Chateado. Ele diz assim, sofre quando nos vê fracassar. Aí ele fala sobre nomes. Às vezes nós no Espiritismo ficamos sabendo nomes de alguns seres que nos acompanham. Talvez não diretamente do anjo da guarda, mas de alguns espíritos que estão próximos a nós, né? Que quando as pessoas se tornam médios, no centro, uma das coisas que elas fazem é trazer o nome daquele ser que está auxiliando ela ali. Ele diz assim, o seu nome pouco importa, pois pode não ter nenhum nome conhecido na Terra, porque para nós o conhecimento que nós temos é dessa vida. Muito dificilmente a gente vai ter um conhecimento de uma vida anterior, porque nós esquecemos na vida anterior para podermos viver essa. Ele diz assim, nós o invocamos, então, como nosso anjo guardião, nosso bom amigo espiritual. Podemos até mesmo invocá-lo sob o nome de um espírito superior, vamos dizer, né? A gente falou bastante, a gente tenta explicar muitas das vezes o que são as correntes espirituais. Eles usam um nome também de falange espirituais. E, por exemplo, assim, né, um nome bastante conhecido e que tem uma falange é Bezerra de Menezes. Outra que tem falange também é Maria, mãe de Jesus. Também tem a falange. Então, assim, muitos espíritos se apresentarão como Maria, por exemplo. Muitos espíritos se apresentarão como Bezerra de Menezes. A gente falou, quando a gente estava falando daquela de radiação, ubiquidade, que o espírito não se divide, mas ele pode estar em vários lugares. Por exemplo, Bezerra de Menezes não pode vir a um trabalho no centro, mas na sua falange ou os seres que trabalham dentro desse grupo, vamos dizer assim, é um grupo de pessoas que faz o mesmo tipo de trabalho. Então, quando ele se apresenta, ele vai se apresentar no nome de Bezerra de Menezes. Ele não é Bezerra de Menezes, mas o que ele vai fazer, o trabalho que ele vai fazer é representado por esse grupo de espíritos que faz o mesmo trabalho. Então, né, ele diz aqui que a gente pode invocá-lo sobre o nome de um espírito superior, pelo qual sentimos particularmente uma simpatia especial. Tem muitas pessoas aqui na Terra, né, que aqui no Brasil tem Nossa Senhora Aparecida, e muitas pessoas falam assim, eu tenho algo por Nossa Senhora Aparecida, né? Então, quando a gente faz isso, o nosso anjo da guarda, ou o ser que está próximo para nós, é muito mais fácil para ele se apresentar como Nossa Senhora Aparecida. Por quê? Porque eu a reconheceria, ou se ele falasse que eu vou ficar muito feliz. Então é muito mais fácil ele falar, quem que está aí? Nossa Senhora Aparecida. Ou parecer, né, naquilo que a gente entende que seja Nossa Senhora Aparecida, aquela santa, se eu enxergar, eu vou querer enxergar dessa forma, nesse formato, né, com aquela manto azul, normalmente uma senhora, né, da raça negra, alguma coisa assim, que mais represente ela. Então o espírito vai se aproximar muito disso para que eu fale, opa, Oswaldo, tá sem som. Tá me escutando? Tá sem som aí. Aí, voltou. acho que ela está dando
Aí voltou. uma estabilidade aqui. Para mim está parecendo Espírita São Roque É, procurando. Tá ouvindo? tô Tá, então sim, tá normal. eu vou voltar ali. No além do anjo guardião, que sempre é um espírito superior, temos os espíritos protetores, que, embora menos elevados, são igualmente bons e generosos. Eles são geralmente parentes, amigos ou quaisquer pessoas que não conhecemos em nossa existência atual. Então, além dos. Tá ouvindo Tá, ainda, né? tá normal agora. Tá. Então, ele diz assim: além do anjo do guardião, vai ter os espíritos protetores, um pouco menos elevados que o anjo da guarda, igualmente bons e generosos, são geralmente parentes, amigos ou quaisquer pessoas que não conhecemos a nossa existência atual. Ele fala assim, por quê? Porque eles estão no mundo espiritual. Eu falei ali no Gotas de Paz que eles ficam na nossa retaguarda. Então são seres que nós conhecemos de outras existências, que não reencarnaram nessa nossa reencarnação e ficam no nosso auxílio. Aí ele diz aqui, eles nos ajudam pelos seus conselhos e muitas vezes intervindo nos atos da vida. Né? Então, quando a gente falou ali no Gotas de Paz que a gente está se perdendo e talvez eu venha sucumbir ou fazer alguma coisa que não deveria fazer, eles, na verdade, esses seres vão tentar para que eu não cometa, né, um suicídio, que eu não faça qualquer coisa que eu venha me arrepender depois. Então, eles intervindo nos atos da nossa vida. Tem também, explicado, né, pelos espíritos, os espíritos simpáticos. São os que ligam a nós por uma certa semelhança de gostos ou tendências. Esse já é mais complicado um pouco. A gente tem falado, né, ao longo dos nossos estudos, aquela coisa de afinidade. Ele diz assim: os espíritos simpáticos são aqueles que se ligam a nós por uma certa semelhança de gostos e de tendências. Aí é complicado, porque ele diz assim: eles podem ser bons ou maus, conforme a natureza das nossas inclinações que os atraem para nós. Então, tudo aquilo que nós fazemos na vida, eles atraem, nós vamos ter ao nosso lado espíritos para compartilhar conosco. Quando nós estamos fazendo bem, nós trazemos para o nosso lado os espíritos bons. Quando nós estamos fazendo coisas erradas, por afinidade, por afeição, por sintonia, a gente atrai para o nosso lado seres, muitas das vezes, não tão bons. Aí ele coloca também que existem espíritos sedutores, né, que se esforçam para desviar-nos do caminho do bem, sugerindo-nos mau pensamento. Então, às vezes a gente faz assim, naquilo que a gente falou, naquela melancolia que foi falado no Gotas de Paz, quando a gente começa a entrar nesse caminho, a chance desses espíritos entrarem também e ajudarem a gente a sucumbir, a função dos espíritos, do anjo da guarda e dos simpáticos é dos protetores nos tirar dessa. Então ele diz assim, os sedutores se esforçam para nos desviar do caminho do bem, sugerindo-nos maus pensamentos. Eles se aproveitam de todas as fraquezas e também de tantas outras portas abertas, que a turma diz, né, brechas, que lhes dão acesso à nossa alma. É por aí que nós damos chance aos espíritos maus entrarem na nossa vida. Aí ele diz assim, existem aqueles que se agarram a nós como uma presa, mas se afastam quando reconhecem sua impotência para lutar contra a nossa vontade. Então, quando a gente está fazendo alguma coisa de errado, alguns espíritos maus vêm dar força para nós. No momento que eu adquirir força e falar, eu não quero mais fazer isso, pensar em Deus, fazer oração, querer fazer o bem, eu falo assim, eu quebro essa sintonia. Então eles dizem assim, eles se afastam quando reconhecem sua impotência para lutar contra a nossa vontade, porque a vontade deles ou a força deles é que a gente faça aquilo que eles querem. E quando nós não fazemos, isso se quebra, né? Então, assim, lutar contra a nossa vontade. Ele diz que Deus nos deu um guia principal e superior, nosso anjo da guarda,
e guias secundários, os espíritos protetores e familiares. Então é um erro acreditar forçosamente que temos um espírito mal colocado perto de nós para contrabalancear as influências. Isso foi uma pergunta que Allan Kardec fez, que ele disse assim, da mesma forma que existe um espírito bom, Deus coloca também um espírito mal para fazer, né, esse equilíbrio, um tentar para um lado e para o outro. Ele fala que não. Os bons vêm porque Deus permitiu, o anjo da guarda está desde o começo. Os maus só vêm quando a minha postura, né, a minha forma de agir, faz com que eu chame a esses espíritos. Então, eles assim, os maus espíritos vêm voluntariamente desde que encontre acesso em nós. Então, o acesso que nós damos é que faz com que eles venham, seja pela nossa fraqueza, pela nossa negligência em seguir as inspirações dos bons espíritos. Então, a nossa ideia, ou a ideia do mundo espiritual, é que a gente ouça o conselho dos espíritos bons. Porém, quando eu não faço isso, eu dou a chance e abro brecha para os espíritos maus. Então ele diz assim, portanto, somos nós que os atraímos. Resulta disso que nunca se está privado da assistência dos bons espíritos. Então, os bons espíritos sempre estarão do nosso lado. Depende de nós o afastamento dos maus. Ele diz assim, por suas imperfeições, ele diz assim, o homem, né, nós, seres humanos, é o causador das misérias que suporta. Ele é, na maioria das vezes, o seu próprio mau espírito que ele pensa que o atormenta. Eu tinha falado lá do capítulo 5, essa referência aqui está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz, a prece aos anjos guardiões e aos espíritos protetores deve ter por objetivo. Então, qual é o objetivo de eu fazer uma prece para anjos guardiões e espíritos protetores? Solicitar sua intervenção junto a Deus para pedir-lhes força para resistir às más sugestões e sua assistência nas necessidades da vida. Então, por que eu faço uma oração para um espírito protetor ou para o meu anjo da guarda? Para que ele, junto a Deus, por isso que as nossas orações precisam ser dirigidas, né? Eu não estou conseguindo ir bem, como a gente está falando ali. Eu estava sucumbindo, minha alma está cansada, e eu estou tentando fazer coisa errada. E eu percebo isso, eu tenho consciência disso. Então eu peço ao meu anjo da guarda, eu falo, meu anjo da guarda, meu anjo guardião, me auxilie no que eu estou precisando, olha o que eu estou fazendo, me tire desse caminho, faça com que eu não faça isso, né? E aí nós vamos para a prece, propriamente dita, ele diz, a prece começa, espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus, cuja missão é assistir os homens e conduzi-los ao bom caminho. Sustentai-me nas provas da vida. Então, eu estou ali pedindo força para que. Eu não estou pedindo vida fácil. Só tenho que pedir para ele que ele me auxilie para que eu consiga vencer as provas da vida. Dai-me força para suportá-las sem lamentações. Desviai de mim os maus pensamentos e fazei com que eu não me afine, ou seja, tenha afinidade com nenhum dos maus espíritos que tentarem me induzir ao mal. Iluminai minha consciência sobre meus defeitos. Tirai dos meus olhos, né, sobre os meus olhos, o véu, que é do orgulho, que poderia me impedir de distinguir para os combater em mim mesmo. Ou seja, que eu, quando tenho a ideia de que eu tenho coisas erradas, estou fazendo coisas erradas, que o orgulho não fale, não, você é bom, você está só fazendo a coisa certa, que ele consiga tirar o véu e falar assim, não, você não está indo bem, olha o que você está fazendo, mude esse caminho, não faça o que você está querendo fazer. Né? Ele diz assim, vós, meu anjo guardião, que velais mais particularmente por mim. Então, a função do anjo do guardião é ficar diretamente próximo a mim, para fazer isso, para me auxiliar no que eu preciso. Que velai mais particularmente por mim, todos vós, espíritos protetores, que vos interessais por mim. Fazei com que eu me torne digno de vossa benevolência, ou seja, dessa bondade que ele tem para comigo, que eu me torne digno de receber esse amparo, esse auxílio.
Ele diz: conheceis minhas necessidades e que elas sejam satisfeitas segundo a vontade de Deus. Quando a gente termina as nossas orações aqui, eu sempre falo, né? Que tudo aquilo que a gente está pedindo, auxílio das correntes espirituais, que venha segundo a vontade de Deus. Ou seja, se for para Deus que Ele me permita que aquilo aconteça, se não for, que siga o caminho que tem que seguir naquilo que eu preciso aprender. E depois tem duas outras preces que são só um complemento, ou seja, de uma forma um pouquinho diferente, mas que tem a mesma ideia. Assistência dos bons espíritos, me auxiliar naquilo que eu preciso, que eu não vacile, que eu não faça coisas erradas, né? Então a ideia do anjo da guarda é me auxiliar para que eu não faça coisa errada, e quando eu estiver sucumbindo, como foi ali no Gotas de Paz, que eu estou me cansando, eu fazer uma oração diretamente para ele, pedindo a Deus para que eu não faça isso, que eu volte à minha consciência e que eu volte para o caminho certo. É isso. No caso do Chico Xavier, Emmanuel não era o anjo da guarda, sim um guia espiritual, né? Isso, para um caminho que ele tinha. Ele fazia uma função dessa também, porque a gente percebe o quê? Como o Chico tinha essa facilidade de enxergar, vamos dizer que também era, né? A mãe de Chico esteve próxima, outros, mas a função, ou seja, a missão de Chico Xavier era maior do que a nossa. E a função de Emmanuel era fazer com que Chico Xavier não saísse desse caminho, não se perdesse, fizesse o que tinha que fazer. Então era uma missão dos dois, de Emmanuel como esse anjo aí, né, esse espírito protetor, esse guia, e de Chico de entrar nesse caminho. Ele fez praticamente uma função de anjo da guarda, mas por uma missão diferente do que a nossa. Segundo diz a profecia do próprio Chico, né? Chico já deve estar como hoje de Emmanuel já encarnado, né? Sim, já está aí para cair com quase 30 anos, sei lá. Porque fazia 10 anos que ele falou isso, que já não, o Emmanuel Sim. já não vinha mais e já tinha reencarnado. Então ele deve estar com uns 30 anos agora e é hora de Chico se invertir os papéis, né? A gente já deve estar trabalhando, a gente não sabe ainda, né? A gente gostaria de saber, né? Ah, será que é ele? Olha, o mano tá ali, tá naquela cidade, tá fazendo isso. Na verdade, não é isso, né? Eles vão fazer a missão de uma outra forma. Nós que não vamos, talvez, saber hoje quem é quem E e para onde eles estão. humildade, com certeza, não vai dar esse nome, né? Não, nem pode, né? Já pensou, ficaria muito fácil. E se der aquele que eles falam, né? Fica muito difícil de você acreditar, porque aquele... a ideia é não saber quem é e não se preocupar com isso. Quando um médium recebe um espírito famoso, né? Você sempre fica na dúvida e não importa, o Walt diz aqui na oração, né? Na explicação, não importa o nome do espírito do anjo guardião, né? Não importa quem está falando, e sim os seus trabalhos, né? Suas tarefas. Na verdade, nós, na nossa vaidade, a gente gostaria que fosse um famoso, né? Gostaria de mostrar para os outros, olha como eu tenho um espírito famoso no meu lado. Mas se a gente aprender claramente como funciona o espiritismo, a gente não vai querer o nome famoso, e mesmo que seja, eu vou dar um nome comum e nunca vou me mostrar como sendo que eu estou amparado por ele, né? Essa é a ideia. Essa foi a ideia de Chico. Chico nunca se mostrou maior do que o que ele tinha, né? Vamos dizer assim, quantos espíritos estariam, até Jesus, né? Estariam ali na retaguarda de Chico, mas ele, na sua humildade, nunca iria admitir isso. Com Allan Kardec também, né, na própria Sim. codificação do Espiritismo, se tem um espírito que dá o nome do Espírito da Verdade, né? Isso. E muitos acham que é o próprio Cristo, né? Jesus, é. Mas é isso aí. Vamos encerrar, Oswald? Sim. Eu não estou enxergando você, tá? Só tá rodando um negocinho aqui, mas vamos lá. Não tá enxergando eu? Não tem na minha tela, não sei se de todo mundo tá assim, tá vendo? Só na minha tá assim, tá? Voltou? O login, o logo do Espírita São Roque rodando como se estivesse procurando internet e o fundo verde só. Ué. A da Elza, minha esposa, também disse que tá da mesma forma. Acho que acredito que a Terezinha, minha tia, também falou a mesma coisa aqui. é isso. Estamos ouvindo você, mas o seu rosto não está aparecendo. Só eu estou me vendo. É isso aí. Não estão vendo. Vamos lá então para a oração.
Vamos lá. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecer por esses momentos, pelo estudo da noite, por essa oração que nós aprendemos, a ideia do nosso anjo guardião, para que a gente possa utilizar isso também no nosso dia a dia, quando a gente perceber que a gente está desencaminhando ou que a gente está tomando um rumo errado, que a gente consiga ter mais força, né, e se aproximar mais do nosso anjo da guarda, desses espíritos protetores, familiares, de todos esses seres que nos amparam e que cada dia mais a gente vai entendendo isso, como nessa noite também, quantos espíritos estão aqui na nossa live nos auxiliando, e que a gente possa continuar, né, a nossa caminhada e ter certeza na nossa mente do nosso propósito, daquilo que nós temos que aprender, né, que esses espíritos possam nos ensinar, nos colocar no caminho correto e que a gente possa seguir sem cansar a nossa alma, pedindo então essas correntes espirituais que nos auxiliam, para que possam dar um passo espiritual em todos nós, participantes dessa live, as correntes médicas do espaço trazendo do laboratório espiritual o remédio e colocando sobre as águas que cada um disponibiliza em seu recinto, colocando ali o remédio para a necessidade de cada um de nós, né? Aqueles que estiverem com mais necessidades, que também façam o seu pedido, aproveitem essas correntes espirituais, essas falanges, esses espíritos que vêm em nome de espíritos superiores nos auxiliar, peça diretamente a eles o seu auxílio, tudo aquilo que precisa, para que eles possam nos auxiliar em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus. Vamos pensar também naqueles seres, nossos amigos, nossos familiares, que não estão participando dessa live, que a gente leve o pensamento até eles, para que essas correntes também possam visitar o recinto deles, de todos eles, e auxiliando a cada um em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus. Que assim seja. E aproveitando um momento de paz, de harmonia, de boas vibrações, juntando as nossas boas vibrações às vibrações dessas correntes espirituais que nos auxiliam. E neste momento nós vamos auxiliar aos nossos irmãos mais necessitados, onde quer que se encontre o irmão necessitado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles nossas melhores vibrações, sejam nas penitenciárias, nas cadeias públicas, nos hospitais, asilos, orfanatos, casas de caridade, casas de correção, estabelecimentos de ensino, clínicas para tratamento de dependentes de álcool e de droga, hospitais para cura e tratamento de doentes, os doentes de câncer ou de qualquer outra doença ou moléstia que aflija ao espírito humano, ou mesmo nos recintos onde se encontra o irmão necessitado, ou mesmo nas ruas onde se encontra o irmão desamparado, desabrigado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles nossas melhores vibrações. Que assim seja. E lembrando as palavras de Jesus que disse: onde houverem 2 ou mais irmãos reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles. E acreditando firmemente que Jesus se faz presente neste momento, nesta live, eu sei que cada um tem um pedido especial para fazer a ele. E aproveitando então o momento de concentração, que cada um possa fazer o seu pedido ao nosso Mestre Jesus e a Deus Pai Todo-Poderoso. E assim seja, graças a Deus e a Jesus. E assim agradecendo a presença de todos e convidando a todos a se fazerem presentes na próxima segunda-feira, no mesmo horário, às 19h30, para que mais uma vez nós possamos estar aqui reunidos para estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, estudar um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos encerrando o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino,
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos encerrado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim Que seja. assim seja. Então é isso aí, pessoal. Boa noite a todos. Que Deus e Jesus fiquem com todos. E até segunda-feira que vem. Boa noite, Fábio. Boa noite a todos. Uma grande semana a todos. Que nós tenhamos uma semana maravilhosa. Em nome de Deus e em nome de Jesus. E nos encontramos